Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso hoje com Rubens Figueiredo, cientista político e consultor da Fundação Espaço Democrático, sobre as eleições para as presidências da Câmara e do Senado, a renovação do Congresso e o espaço político do governo Bolsonaro. Rubens, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, na semana passada nós tivemos uma eleição tranquila na Câmara, era previsto, Rodrigo Maia, sem novidade. Agora o Senado foi um espetáculo dos piores que a gente podia ver, e aí a surpresa de Davi Alcolumbre na presidência do Senado, do Congresso. Hoje foi efetivamente começaram os trabalhos. Eu queria saber a sua expectativa em relação a essas mudanças. Olha, na Câmara, o Rodrigo Maia, se 6 meses atrás alguém perguntasse se ele poderia ser o presidente novamente, é muito provável que a maioria dos analistas falasse sim, ele é um bom presidente, já tem experiência. Agora, a Câmara está muito fragmentada. Você não tem mais aqueles mega partidos, como foram o PT durante um tempo, o PMDB, PSDB, PFL. Então você tem 2 partidos maiores, com 55, 60 deputados, e 9 partidos que têm entre 27 e 37 parlamentares. Isso daí dá mais da metade da Câmara. Então é um trabalho difícil, porque as votações elas não têm uma maioria visível na opinião pública. A opinião pública está dividida na questão da Previdência, por exemplo. Então é um trabalho muito grande, mas de alguém que já tem uma experiência no cargo. No Senado, o Alcolumbre realmente é uma novidade que há 6 meses atrás, quem falasse que ele poderia ser presidente do Senado, poderia ser até internado em alguma casa de repouso. Até uma semana atrás, né? Até uma semana atrás. E o Senado já teve nomes como ACM, Jader Barbalho, José Sarney, Renan Calheiros, todas personalidades com muito prestígio, uma história política muito densa e grande. Então, realmente, é uma novidade. Agora, o que parece que não pode acontecer é que o Senado saia dividido. Porque se ficar a luta de um grupo contra outro, quem perde é o Brasil. Agora, hoje, na abertura dos trabalhos do Congresso, nós tivemos aí, tanto o presidente da Câmara como do Senado, a mensagem que foi enviada também pelo presidente Bolsonaro, até Dias Toffoli, todos eles se comprometendo com reformas, com a agenda que a sociedade está esperando. Você vê condição de um alinhamento assim, de atuação, como eles tentaram passar a ideia hoje? Olha, na Câmara começou bem, foi uma vitória tranquila do presidente eleito Rodrigo Maia. O Senado foi péssimo. É difícil até imaginar como seria uma eleição mais conturbada do que essa que aconteceu. Então eu tenho minhas preocupações com o Senado. A sociedade quer essas mudanças, mudou nessas mudanças, mas não são mudanças que empolgam a opinião pública. Quer dizer, se você vender a Previdência, se a esquerda vender a Previdência como a reforma da Previdência como algo que vai tirar benefícios, isso é horrível se a sociedade comprar essa ideia. Então o governo tem que vender que a reforma da Previdência vai servir para equilibrar a cidadania, deixar os cidadãos nos mesmos patamares e também para acabar com o privilégio. Esse deve ser o discurso para reunir a maioria da sociedade a favor da reforma da Previdência, que é primordial. Agora, você vê condições de tramitação de 2 matérias relevantes, que nós tivemos hoje o ministro Sérgio Moro anunciando o pacote anticrime e anticorrupção, que com vários pontos que vão exigir mudanças de leis, mas tudo dentro de muito do que a sociedade anda esperando em termos de ampliação da segurança, mais punição para os criminosos, tanto de corrupção como crimes mesmo, que não estejam ligados à área financeira. Agora tem a proposta de reforma da Previdência, que eu acho que talvez seja até prioritária para o governo em termos de resultado que se espera no andamento da economia e do país. Dá para levar adiante as 2 agendas? Olha, eu preferia que tivesse uma agenda principal, uma reforma principal que, como você disse, é da Previdência. Para você ter uma ideia, Denise, na Câmara Federal, de cada 4 parlamentares, um não tem nenhuma experiência parlamentar. Então, a gente precisa ver também como esses 25% vão se comportar nesse quadro. E não é uma discussão simples.
você tem essa fragmentação partidária, a qual eu me referi anteriormente, então é um quadro de dificuldades. Agora você tem um presidente acostumado a esse tipo de discussão. O governo Temer era um governo impopular, mas muito forte no Congresso. O governo Bolsonaro é um governo que começa com uma popularidade muito grande e pode transferir essa popularidade para o Congresso. Eu acho que o Brasil precisa se alinhar em torno dessas propostas, colocando como prioritária a questão da Previdência. Agora, e a oposição, como fica? Você vê Renan Calheiros com alguma presença mais forte, podendo exercer uma resistência maior ao governo? Porque ele já se posicionou claramente contra. A gente não sabe se ele vai manter essa posição, porque ele abandonou, inclusive, a eleição. Ele saiu falando um monte de bobagens pelas redes sociais, depois desmentiu. E tem a oposição, que seria oposição mesmo, exercida pelos partidos de esquerda, como Partido dos Trabalhadores, que tem uma bancada importante ainda. Olha, se fala em Brasília, né, que o Renan é o melhor aliado que a gente pode ter e o pior inimigo também. O que me impressionou foi uma polarização muito grande. O Alcolumbre, ele ganhou, o Alcolumbre ganhou a eleição por uma diferença mínima de votos. E a polarização raivosa, que aconteceu com um espetáculo até triste de se assistir. Agora, tem que jogar água na fervura, né? O que não pode acontecer é que o Renan Calheiros, que até 6, 8 meses atrás era a favor da reforma da Previdência, se alinhava ao MDB que ia fazer as reformas, agora mudar por uma questão pessoal dentro do Senado. Eu acho que os senadores devem ter e vão ter a grandeza de pensar naquilo que o Brasil precisa e deixar um pouco essa desavença pessoal aí de lado. Porque não dá para saber exatamente com qual bancada que o presidente vai contar, apesar de o partido dele ter crescido muito, exatamente no embalo da popularidade dele, não se sabe ao certo o que eles pensam, que tipo de propostas que defendem. Por exemplo, a chamada bancada da bala disse que as propostas de Sérgio Moro passam com facilidade, que vai ter esse apoio. Agora, eles vão ter a mesma disposição em relação à Previdência. É difícil imaginar o que eles pensam exatamente, não é? É difícil. Tem um mapeamento muito bem feito do Carlos Pereira, que é um cientista político muito bom, que mostra que existe algo em torno de 300 deputados com tendências mais à direita. Então, como nós elegemos muitos deputados alinhados com o Bolsonaro, ligados ao Bolsonaro, e também muitos antipetistas, você tem do lado direito do espectro político uma quantidade de parlamentares maior que pode dar uma maior facilidade para as pautas mais de direita. E a reforma da Previdência, a esquerda fala que é acabar com o direito e a direita tem que falar que é acabar com o privilégio. Eu acho que por aí a Câmara tem uma condição melhor de aprovar. O Senado eu já vejo com mais dificuldade de desconfiança por causa desse espetáculo triste que nós assistimos aí há pouco tempo. Agora, você acha que vai continuar essa polarização que a gente tem visto, esquerda contra direita, e nem sempre é exatamente esquerda ou exatamente direita algumas propostas. Tem algumas propostas que não têm relação com isso e as pessoas associam como questão climática, vários outros fatores de abertura comercial. Tem vários pontos que acabam se encontrando, né? Sim, sim. Quer dizer, esse mapeamento esquerda-direita, ele voltou à tona por causa de uma eleição extremamente polarizada como foi a de Bolsonaro e o Haddad, principalmente no segundo turno. A raiva que as redes sociais, por exemplo, expressaram durante a campanha é um sintoma de que a sociedade está polarizada. E quando você pega a pesquisa do Datafolha, que mede 13 temas, direita e esquerda, você percebe que há uma polarização, 52% estão mais para o lado esquerdo, 45% estão mais do lado da direita, então você não tem um consenso na sociedade. Mesmo a questão das armas, a maioria da população é contra o armamento. Você tem a questão do sexo, da educação sexual nas escolas, você tem a questão do ensino da história nas escolas. Então, a sociedade polarizada, onde você não tem uma definição clara daquilo que se quer.
Ainda vai ter essa pauta dos costumes, né? Que todos estão defendendo que fique para depois, que o desafio maior seria na economia, depois a questão de segurança, e aí viriam essas outras medidas, né? Se a gente não resolver o problema da Previdência... A Previdência é assim, o Brasil, ele precisa ir para a prorrogação, e precisa marcar um gol para ir para a prorrogação. Se não aprovar a reforma da Previdência, não vai nem para a prorrogação. E não vai ter nem costume para preservar ou alterar, porque o Brasil realmente vai ficar numa situação horrorosa, e você, como analista de economia, sabe perfeitamente disso. Não pode acontecer que o Tesouro desembolse R$90 mil por ano para cada servidor público que ganha mais e desembolse R$6 mil por ano para cada trabalhador que contribuiu durante a vida inteira para o INSS na iniciativa privada. Isso é uma fábrica de injustiça. Agora, parece que eles conseguiram conciliar a proposta da Previdência internamente no governo, que a gente já tinha visto várias declarações contraditórias. A questão dos militares, por exemplo, parece que as mudanças virão através de projeto de lei, não precisam entrar na PEC. A PEC vai se restringir exatamente ao que é necessário, outras medidas podem vir através de projeto de lei. Então, parece que há um discurso mais unificado do governo, que é importante, né? É importante o governo ter um discurso comum, uma proposta clara, que a sociedade entenda e que os parlamentares também comprem essa proposta. Porque eu vejo com dificuldade você conseguir explicar para um parlamentar o que está acontecendo e ele falar, não, vai continuar assim, ou não dá para o Brasil seguir funcionando com um déficit de 270, né? Bi por ano, quer dizer, isso é 270, é 300 num ano, mais 300 no outro, mais 300 no outro, onde nós vamos parar? Então, eu acho que se tiver uma proposta clara, uma explicação convincente e a sociedade apoiando, dá para passar, nós precisamos disso. Agora, e a capacidade de articulação do governo? Você acha que a eleição do Senado com Alcolumbre, que é muito próximo de Onyx Lorenzoni, significa que o ministro, de fato, ele tem essa capacidade de articulação, ou foi um ponto isolado que não significa necessariamente essa capacidade maior de articulação? É difícil o governo perder alguma parada, né? Porque, olha só, o Brasil é a 7ª, 8ª economia do mundo. Arrecada aí 35% da renda nacional. E tem 57% vai para a União, quer dizer, a força que o governo brasileiro tem, poucos governos do mundo ostentam. Então, quando o governo joga seu cacife numa determinada linha, num determinado candidato, é difícil perder. E mesmo assim, lá foi parelho, quase perdeu. Então, é uma primeira experiência. O Onyx é um ministro que não tem muita experiência em articulação, era um deputado mais combativo, mas o que a gente tem que torcer é que o Brasil dê certo, que o Brasil avance. Eu quero que o Senado se acalme para que ele possa dar vazão a essa necessidade premente e enorme que o Brasil tem de fazer as reformas, equilibrar fiscalmente as contas públicas e partir para um ciclo de crescimento aí, com mais liberdade, com menos intervencionismo na economia. Até porque na própria economia a gente tem uma agenda muito maior do que a reforma da Previdência apenas. Tem reforma tributária que também vai mexer com muitos interesses, sim, inclusive políticos. Tem as privatizações que são sempre um desafio. A gente vê que até pequenas privatizações como de distribuidoras tem aquele jogo de liminares, briga na justiça, resistências no Congresso. Não é? É difícil a agenda. É uma agenda complicada, porque você tem uma Constituição que oferece muito e você não tem recursos para que isso aconteça. E você tem um Estado gigantesco. O que o Estado brasileiro tem que ter estatal para botar chip em boi? Quer dizer, é um negócio que não tem pé nem cabeça. Tem estatal da Rio. Tem para tudo, né? Da Estrada de Ferro que não existe. Aí tem a EBC. Num país com meios de comunicações tão fortes, você tem a EBC para dar traço de audiência. Então, o Estado tem que se retirar dessas áreas para que a economia possa funcionar. E o Brasil é um país dinâmico, com uma economia forte, um agrobusiness reconhecido no mundo inteiro como
de boa qualidade, é por aí que a gente tem que ir. Agora, Rubens, para encerrarmos, eu acho que um ponto que chama atenção também nessa força política que o governo pode ter é a adesão dos governadores às principais propostas. Os governadores estão interessados no ajuste fiscal, a reforma da Previdência pode ter desdobramentos positivos para os estados, e mesmo em relação à segurança, porque a segurança é um desafio também para os estados, né? Então, o Brasil irá bem se o governo federal estiver bem e alinhado com os estados, né? Você tem estados que mal conseguem pagar os servidores, quer dizer, essa situação, em algum momento, ela tem que ter um ponto de inflexão. Ou então você entra, nós vamos chegar num ponto de 26, 27 estados brasileiros vão ter que ser ajudados pela União, que já não tem uma situação fiscal muito saudável. Então, há de se você ter uma harmonia mínima para que o Brasil ande e avance como um todo. O discurso presidencial logo depois da eleição foi um discurso de união, de respeito, de diálogo, de respeito à Constituição. E isso foi muito importante para sinalizar o caminho do governo. Eu acho que até a mensagem do presidente reafirmou essa posição hoje. Ele quis passar esse recado de entendimento, de abertura, de uma modernização da economia. Né? Exatamente, é isso que o Brasil, os investidores, e acho que o mundo espera isso, né? Porque nós vivemos aí 13 anos de intervencionismo na economia e chegamos onde chegamos. Nós chegamos a um ponto, Denise, que você acompanhou muito de perto, o Brasil não sabia qual era o déficit fiscal. Quer dizer, é uma bagunça, uma descoordenação total e absoluta que deve ser enterrada e o Brasil deve voltar a crescer com a livre iniciativa e com condições para que o trabalhador trabalhe e o empresário invista. Mas aí tem que ter essa conscientização geral e, aliás, o governo tenta evitar um problema que houve na época do Temer, que é não fazer uma campanha que de fato explique para a sociedade a importância da reforma, né? Mas tem que fazer, quer dizer, quando o Temer tentou aprovar a reforma, ia aprovar se não fosse aquela gravação, se não fosse a gravação do Joés, o Brasil estaria num outro patamar. O governo Temer começou a explicar para a sociedade que uma coisa é você tirar direitos, outra coisa é você acabar com privilégio. Se o governo conseguir explicar isso, já aumenta na opinião pública o número de eleitores que acham que a reforma é necessária, eu acho que o caminho estará bem sedimentado. É certo. Rubens Figueiredo, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite. Luciana.